Oi pessoal, vou falar um pouco sobre o Big Data na prática. A ideia é fazer uma série de vídeos sobre o tema, mas mostrando soluções na prática. Ou seja, quero falar um pouco sobre o Big Data e principalmente mostrar como solucionar esses problemas. Mas antes, precisamos quebrar alguns paradigmas que estão tentando nos fazer engolir. E esse será meu primeiro tema. Participei de alguns projetos de Big Data, acho que até foram os primeiros projetos no Brasil. Não tenho certeza, então não levo essa formação tão a ferro e fogo. Mas o fato é que existe muita mítica em torno do assunto e várias soluções no mercado estão sendo ofertadas. Claro que cada caso é um caso, mas a prática tem se mostrado um pouco diferente do que a maioria dos fornecedores de solução para Big Data estão te empurrando. Se você acha que o que te propuseram é muito complicado ou que você vai trocar um problema por outro, esse assunto é para você. Não diria que a confusão seja por má fé de quem te apresentou, mas esse tópico a gente discute um pouco melhor mais para frente. Tentando resumir, Big Data é um termo utilizado para ilustrar o volume monstruoso de dados que são gerados das mais diversas origens. A IBM diz que 90% de todos os dados no mundo foram gerados nos últimos 2 anos, e a tendência é só aumentar. Também é muito comum a definição nos 3 Vs, de velocidade, em que os dados são gerados, volume, em que esses dados são gerados, e variedade de origens e formatos que esses dados podem ter. Alguns adicionam mais 2 Vs, veracidade do dado e valor do dado. Esse aqui é um quadro mostrando os dados gerados em 1 minuto na internet. Se você pesquisar no Google, você vai achar diversas definições para Big Data. Se o tema é novo para você, recomendo pesquisar, mas só um cuidado, não aceite tudo o que te propuseram como solução para Big Data. Não ainda, pelo menos. Ok, entendido o que é Big Data, como tratar o Big Data? Na prática, a dificuldade do Big Data, além dos Vs, está no fato de que a maior parte desses dados não são estruturados, ou seja, não são gerados de maneira organizada e padronizada em que é fácil ser armazenados em banco de dados relacional tradicional. Se você não é técnico, talvez você não entenda direito esse ponto, mas é um problema. Para resolver isso, geralmente se fala nas soluções NoSQL, o NoSQL. O No não é de No, de inglês No, mas são as iniciais de Not Only. Significa, na prática, que você vai ter outras coisas além de um banco de dados. Se você quiser entender melhor o que são dados não estruturados e o que geram esses dados não estruturados, recomendo em verem um vídeo do Wagner Bianchi, um amigo meu. O link eu vou postar no final, nos comentários do vídeo. Um típico stack tecnológico para Big Data seria uma composição de banco de dados relacional para os dados estruturados e um componente para indexação de dados não estruturados, como Hadoop. No caso do Hadoop, seriam vários componentes. Com isso, a gente resolve o problema do storage e da indexação, e isso é simplificar o que é o NoSQL. No topo de tudo isso, basta adicionar um componente de visualização de dados, que também podem ser vários componentes atuando juntos. Em suma, pronto, você teria uma solução para Big Data. Basta acreditar e começar. Olhando apenas uma pequena amostragem de fornecedores que coloquei, você já deve estar pensando que vai dar um mega trabalho. A depender do caminho que você seguir, sim, dará um mega trabalho e levará muito tempo. Mas aguarde que eu vou te mostrar que não precisa ser assim. Antes de mostrar que é fácil, vamos enxergar em mais detalhes essas camadas por outra perspectiva. Quando falamos em dados não estruturados, como é de se esperar, eles não vêm em colunas, você não pode armazená-los diretamente no banco de dados relacional, óbvio. E considerando que Big Data falamos praticamente de dados não estruturados, devemos saber como lidar com eles. Ok, temos ferramentas para seu armazenamento, mas como esses dados chegam lá? Bom, na prática, ou você insere os dados manualmente, que serviria apenas para fazer um batch analysis, ou você teria que criar algum tipo de coletor, caso queira um fluxo constante de dados. Em poucas palavras, desenvolvê-los. Até o momento, eu não conheço nenhuma aplicação que faça isso, e essa é uma camada oculta. Outra camada oculta está aqui. Como a maioria das ferramentas de Data Visualization foram feitas para dados estruturados, você deve transformar esses dados não estruturados em dados estruturados. Para essa camada especificamente, existem soluções que foram preparadas para ler diretamente de dados não estruturados. Se parecer um pouco complicado, não se preocupe. Como falei anteriormente, tudo isso pode ser simplificado. Se pode ser mais simples, por que alguns fornecedores complicam? Existem grandes fornecedores que dominam o mercado de tecnologia, principalmente quando falamos em banco de dados, aplicação de gestão e soluções de BI. Para eles, aplicar o Big Data para os negócios significa um risco enorme no modelo de produto atual deles. E é um modelo que vem de anos. Lembra-se que falamos que o grande volume de dados do Big Data são os dados não estruturados? Pois é. Essas grandes empresas vêm há anos trabalhando e criando soluções em cima de dados estruturados e, de repente, surgem os dados não estruturados para estragar a festa. E aí, o que elas fazem? Montam PPTs e discursos de vendas lindos que tentam fazer o mercado acreditar que suas soluções são a solução de Big Data do futuro e que vão resolver o problema de Big Data da sua empresa, quando na verdade o que elas estão tentando resolver é o problema delas, não o seu. Elas vão te falar que os principais problemas a serem resolvidos são o grande volume de dados a serem armazenados e o grande volume de dados a serem processados. Mais uma vez, esse não é o seu problema de Big Data, é o problema delas.
Elas estão querendo tirar o foco do que é importante para o seu negócio. E eu te provo que o problema principal não é volume. Me responda uma pergunta: por que o Big Data é um problema para você? Se eu resumir todas as respostas possíveis, de maneira geral, eu teria as seguintes respostas. 1. Tem um problema de Big Data, pois precisamos de respostas rápidas e demoramos a consegui-las, isso quando conseguimos. Ou 2. Tem um problema de Big Data, pois não sabemos hoje o que vamos perguntar amanhã. Portanto, o seu problema é o tempo de resposta que você precisa desses dados. Esse é o único problema que você tem que se preocupar em um projeto de Big Data. Todas as outras preocupações que você tiver vão ser desenvolvimentos dessa. Se você não tiver uma solução, seja ela qual for, que te dê respostas rápidas, não vai ajudar em nada no seu negócio. Já participei de projetos em que tirar valor em tempo hábil de um volume de 2 GB dia de dados não estruturados já era problema suficiente, apesar de não ser considerado um volume alto. Assim como já participei de projetos em que eram gerados 100 GB dia. No mundo do Big Data, são projetos pequenos ainda, pois conheço projetos fora do Brasil que geram terabytes, petabytes de dados não estruturados por dia. Essa é a segunda prova, e uma prova prática, que o problema de Big Data não diz respeito ao volume, e sim a tempo de resposta que você precisa desses dados. Claro que o volume influencia, mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois, pois isso interfere diretamente no sucesso do seu projeto. E como elas tentam nos convencer disso? Veja o diagrama geral das soluções que eles te propõem. Em princípio, pode até fazer sentido, mas o problema é que a estrutura NoSQL deles não trabalha somando os dados não estruturados com os dados estruturados. O que vai acontecer é que eles vão converter os dados não estruturados para dados estruturados. E como eles fazem isso? Criando um monte de robôs que farão a conversão. Para esse conjunto de robôs, eles dão um nome até bonito. Até aí seria aceitável. Mas o complicador é que os robôs não vão converter tudo para um formato estruturado. Eles só vão converter aquilo que você quiser consultar. Ou seja, você ainda assim terá que saber hoje o que quer perguntar amanhã. Sem falar que cada robô que for te responder algo deve ser desenvolvido individualmente. E isso consome tempo. Sem falar no desenvolvimento dos coletores. Bom, como vocês podem imaginar, esse monte de robôs e jogar essa massa de dados para um banco relacional exigirá servidores parrudos. Aí eles entram com appliances gigantescos e caros para, mais uma vez, resolver o problema delas e não o seu. Então o projeto de Big Data é complicado, por isso você me enrolou até agora? Calma, vou mostrar, mas eu gosto de mais um pouco, a gente está quase chegando lá. De maneira geral, uma das formas de simplificar um projeto de Big Data é tratar todas as camadas do Big Data em uma única plataforma, sem precisar se preocupar em ficar desenvolvendo muito integrador. Hoje você precisa utilizar ou está estudando para utilizar diversas tecnologias porque o mercado está te empurrando isso. Mas na prática temos implementado os projetos de Big Data em uma única plataforma, com, se fizer sentido, no máximo uma integração com outra solução para armazenamento de dados não estruturados como o Hadoop. Até para já aproveitar algo que eventualmente você já tenha feito. E qual é a sua solução? Splunk. O Splunk é a solução para dados de máquina, são elas que geram os dados não estruturados, em que é possível resolver todos os desafios do Big Data em uma única plataforma. Ele coleta, armazena, indexa, correlaciona, gerencia, manipula e exibe os dados não estruturados de maneira muito prática, rápida e simples. Aí você pode me perguntar, como ficam os dados estruturados nessa história? Simples, vamos considerar os dados estruturados como uma fonte de dados e indexá-los também. Afinal, uma ferramenta que trata dados não estruturados consegue muito bem tratar os dados estruturados. Essa é a solução que temos implementado com muito sucesso em nossos clientes. Os resultados são rápidos. Diferente de outros projetos de Big Data em que você leva em média 6 meses para ter o primeiro case em produção, com o Splunk você trata o Big Data em dias, disponibilizando para a empresa uma ferramenta em que eles podem fazer as perguntas que quiserem, no tempo que quiserem e com respostas imediatas. Bom, vamos entrar no Splunk agora.